todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou mostrar para vocês como conectar a fontes de dados diferentes conforme sua disponibilidade. Então imagine que você tem um relatório que existam uma fonte igual, porém disponível em 3 locais diferentes, e se você não tiver acesso à fonte A, você pula automaticamente para a fonte B. Se você não tiver acesso à fonte B, você pula automaticamente para a fonte C. Então esse na realidade foi uma dúvida, essa foi uma dúvida do Jimmy que me mandou no WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês como solucionar a dúvida dele. Então eu tenho aqui um relatório do Power BI. Esse relatório está conectado aqui, só tem um visual aqui que mostra o nome da fonte. Então, na realidade, eu tenho 3 fontes que eu vou mostrar para vocês aqui. A fonte A, que são relatórios do Excel, certo? É uma base de exemplo, então eu tenho uma coluna aqui com o nome fonte A. E tenho fontes bases idênticas, porém só mudei o nome da coluna para distinguir qual fonte que eu estou conectado. Então, essa é a fonte B e eu tenho a fonte C também. Qual que é a ideia? A ideia é que caso uma dessas fontes não esteja disponível, automaticamente ele pule para a próxima fonte, como se fosse bases disponíveis em caminhos diferentes, e se eu não tiver acesso, eu automaticamente tento conectar a próxima fonte. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu arquivo, vou mostrar para vocês aqui no editor de consultas, a minha fonte aqui, a minha tabela F-Vendas está conectada diretamente com a minha fonte A. Se eu ir lá e tirar essa fonte, o que vai acontecer? Se vocês virem aqui, e vamos supor que eu não tenha acesso à fonte A, que está em um caminho da rede, eu mude aqui, vou mudar o nome da pasta aqui só para eu perder o caminho, ok? Então, se eu abrir esse arquivo novamente, quando eu tentar atualizar o meu relatório, ele vai falar que não encontrou o caminho da fonte, obviamente vai dar um erro e faça com que eu não consiga atualizar o meu relatório. Então, se eu tentar atualizar aqui, você vê que o caminho meu para essa fonte está falando que não foi possível localizar esse arquivo, ok? Então, como é que nós iremos fazer isso? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, deixa eu voltar aqui, é alterar a nossa conexão direta. Nós não vamos mais fazer uma conexão direta com essa fonte. Nós vamos criar, dentro do nosso editor avançado, 3 variáveis que vão ter o caminho dessas fontes e vamos tentar conectar gradativamente a cada uma dessas fontes. Vamos, obviamente, colocar da mais prioritária à principal e depois vamos descendo aí conforme a sequência que eu quero, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu editor de consultas. Para não precisar alterar aqui, nós vamos clicar no editor avançado e aqui a gente tem a nossa fonte de dados, ok? Isso aqui funciona, aqui tem um arquivo do Excel, mas funciona basicamente com qualquer estrutura de conexão de dados. O que você vai ter que mudar é só o caminho, ok? Então eu tenho aqui a minha fonte, conecta com a função Excel Workbook, e eu tenho um caminho que representa a minha fonte. Eu vou copiar esse caminho aqui, que na realidade o que muda dessa aqui para o meu exemplo é só o nome da fonte aqui, ó, fonte A, B e C, mas obviamente o caminho pode ser bem diferente. Então eu vou criar aqui uma variável chamada fonte A e vou atribuir exatamente esse valor que eu copiei. Vou colocar uma vírgula, vou dar um Enter, vou digitar a fonte B, vou fazer da mesma forma, vou colocar outra vírgula, vou mudar aqui somente o caminho, nesse caso mudaria para a fonte B, vocês colocariam o caminho completo, e vou fazer a minha terceira fonte, que vai ser a minha terceira variável. Vou colocar mais uma vírgula para separar, e eu tenho a minha fonte C, ok? Então eu tenho as minhas 3 fontes, e o que vai mudar aqui, eu vou só separar aqui, é a minha conexão. O que acontece? Quando a gente está tentando fazer essa conexão, ele está tentando justamente conectar a uma fonte direta, que é essa daqui. Nesse caso, eu vou alterar o caminho para a minha fonte A. Então, o que acontece? Nesse caso, na hora que ele tentar conectar aqui, ele vai ter as minhas 3 variáveis, a minha fonte faz a conexão com a fonte A, que é esse caminho aqui. Se ele não encontrar, ele vai ter que tentar uma nova conexão. E é isso que nós vamos fazer aqui. Para isso, nós vamos utilizar uma expressão chamada try otherwise. O que essa expressão try otherwise faz? Ela tenta fazer algo e caso resulte um erro, ela retorna um segundo valor ou faz uma segunda ação. E no nosso caso, ele vai tentar conectar a fonte. Caso dê erro, ele tenta conectar a segunda fonte. E caso novamente dê erro, ele tenta conectar a terceira fonte. No caso, se a terceira fonte der um erro, aí sim vai ter que resultar um erro, porque a gente não tem mais fontes. Mas vocês poderiam configurar todas as fontes que vocês desejam aí na sequência, ok? Poderiam ser 10, 20, 30 fontes, se assim vocês tivessem. Então vamos lá. O que a gente vai fazer é que nessa expressão, nós vamos colocar aqui, olha, antes dela, da conexão, o try, ok? Lembrando que a case sensitive é tudo minúsculo. E aqui no final, nós vamos colocar um other, assim, ó, vamos antes da vírgula, tá? Não tem a vírgula, nós vamos deixar para colocar a vírgula só no final. Nós vamos colocar assim, ó, um otherwise. Isso aqui vai fazer com que ele tente novamente
o próximo comando. No caso, eu vou dar um Enter, vou pressionar Tab aqui para vir aqui para baixo. E o meu próximo comando é justamente tentar conectar a minha segunda conexão. Eu vou copiar essa linha igualzinho está aqui em cima, ok? Vou colocar aqui, olha, colar a minha segunda fonte, mudando aqui o final para a fonte B. Então, nós temos a fonte B. E, novamente, eu tento aqui, ó, outro try, ok? Para conectar a minha fonte C. Vou colocar a fonte C aqui. E aqui a gente vai colocar agora, depois do otherwise, o que ele deveria retornar caso a fonte C também não funcionar, ok? Nesse caso, a gente vai retornar um valor nulo. E esse valor nulo vai fazer com que a nossa conexão aqui com a fonte, obviamente, vai dar um erro, mas ele não vai retornar nada. Então, nesse caso, eu vou colocar uma vírgula para finalizar aqui a minha variável fonte. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu fiz aqui as minhas 3 fontes e fiz um teste para cada uma delas. Caso a primeira falhe, ele tenta a segunda. Caso a segunda falhe, ele tenta a terceira. Vou clicar em concluir. Vocês vão ver que o resultado aqui vai ser exatamente o mesmo. Porém, aqui a gente tem 3 variáveis novas, que são os 3 caminhos, que está justamente dentro da minha consulta. A fonte aqui é a conexão com a que der certo, ok? Vou mandar aplicar. A minha primeira fonte aqui está funcionando, então ele tem que retornar aqui o nome da fonte A. Mas eu vou salvar isso aqui. Vou fechar o meu arquivo, vou fechar esse arquivo aqui e vou mudar aqui essa fonte, ó, para que eu não tenha mais acesso a ela. Vou colocar um underline aqui antes e vou abrir o meu arquivo e mandar atualizar. E vocês vão ver que automaticamente ele não vai dar um erro, ele vai tentar conectar a segunda fonte e como ele vai conseguir, ele vai retornar ali naquele visual que a gente colocou a letra B, ok? Então vamos ver aqui funcionando. Esperar abrir o arquivo aqui. Ele está inicializando o nosso modelo. Ele abriu, então, aqui, ó, essa fonte A, porque a gente não atualizou ainda. Quando eu mandar atualizar, a minha fonte A agora está indisponível. Então, atualizando, olha o que vai acontecer. Ele trouxe agora o nome da fonte B, porque a gente está conectado ao nosso segundo arquivo, que é aquele que tem a coluna B, ok? Vou fechar novamente esse arquivo, vou salvar, e vou mudar agora para vocês verem para a minha terceira fonte. Olha, a fonte A vai dar indisponível, a fonte B também vai dar indisponível e ele vai agora tentar conectar a minha terceira fonte, ok? Que é a última fonte que ele vai fazer o teste. Então, se eu mandar atualizar aqui agora, vocês vão ver que não vai dar o erro ainda e sim vai trazer a nossa terceira fonte aqui de resultado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!